O embalo da Flippo, fogo da vida, exalta merecida expressão cultural. Porto de Galinhas, nossa escrita seja concebida ao calor verbal. O embalo da Flippo, fogo da vida, exalta merecida expressão cultural. Porto de Galinhas, nossa escrita seja concebida ao calor verbal. Nós procuramos fazer com que essa Flippo ela não tivesse sessões ao vivo. E a ideia era fazer com que ela pudesse ser mais ágil. Então, sempre, né, nós vivemos primeiro num país em que a firmeza do sinal do YouTube não é lá muito confiável, né? E depois existe a questão do hábito com o sistema tecnológico, com a questão das conexões, enfim, nós tivemos a ideia de tentar fazer essa Flippo totalmente digital. Mas, evidentemente, que alguns autores e alguns artistas não têm a menor familiaridade com o sistema digital, e muito menos com a gravação, e fizeram, vamos dizer assim, questão de ser mesa presencial. E nós vamos fazer, não tem para onde correr. Uma das mesas que nós vamos fazer de forma presencial é o Culta Doc. Culta Doc é um festival de música, né, de cinema. Já tem aqui já tem a Fernanda. A Fernanda me parece que é a diretora, e ela está chegando. Nós vamos conversar com ela e ela vai ser a pessoa que vai primeiro. Está chegando mais gente aqui. Tem um usuário do Zoom, que eu acredito que seja alguém dela também. Eu não sei exatamente como é. Mas, Fernanda, tudo bem? Tu estás no ar aí? Estão todos fazendo. Fernanda Silvana Mendes do Vale. Me parece que ela tem tem mais. Está aqui, ó. Estou todo feliz aqui com todo mundo. Olá, tudo bom? Tudo bem. Vamos ter mais. Está chegando mais gente. Está chegando mais gente aqui, que eu não sei exatamente quem é, mas tem o Rafael. O Rafael está aqui. Enfim, estamos chegando. Quer dizer, um grupo quem vai fazer a coordenação é o Willy. E nós vamos ter a discussão sobre o filme, que já está conosco, e aí a turma vai na organização do filme, vão comentar o filme, e vai ser uma coisa muito interessante. Eu não sei onde é que anda. Algum de vocês sabe por onde anda o Willy? Bom, ele acabou de falar comigo no WhatsApp, me mandou o link, então ele está vivo. Está vivo e está online, então vamos só aguardar. O Willy está por aí, Tá. O Willy, eu tenho um velho ditado comigo, que diz o seguinte: eu tardo, mas não falho. Ele pode tardar, mas não vai falhar, claro. Com certeza. Aqui, ó, chegando aí, mas chegando cada vez mais gente. Já está aí o Rafael, está a Fernanda, está todo mundo, e falta somente o William. Quando o William chegar, eu vou ficar de lado aqui, aguardando somente os comandos dele para fazer a projeção do filme. E nós vamos, enfim, fazer um grande encontro. Esse será um grande encontro, como tem sido todos os outros. A Flippo fica muito feliz em acolher vocês. A contribuição artística de vocês é muito grande. A Flippo, ela começou como sendo uma festa literária, mas ela assumiu áreas culturais e começou a dar espaço para todas as linguagens artísticas. E, evidentemente, que fotografia, gastronomia, cinema, perfumaria, modelagem, as artes plásticas, todas elas tiveram um espaço na Flippo. E hoje nós vamos ter essa mesa especial sobre o cinema, no curta-metragem, mas o Rafael está tentando conectar o áudio aí, daqui a pouco vai entrar. E o William que não está. O William está por aí em algum canto, está chegando, está na... Vamos ver onde é que ele chega. Pronto, o William está... Não, o William não chegou ainda não. O William está por aí. Mas é assim mesmo. Não tem dificuldade. Fazer ao vivo, nós temos que ter a compreensão de que realmente não é fácil, né? E o pior é que, eventualmente, não só uma complicação com o sinal da internet, mas, eventualmente, tem 3 pessoas aguardando. Vamos ver será que o William... Não. Opa, o William está aí. O William está aí, pronto. Acabou de chegar.
Então, agora nós vamos ter o Willy. Pronto, tá aí. Ardiles Willy. Ardiles Willy chegou. Bom, eu vou dar as boas-vindas a vocês, né? De fazer a conexão. Eu queria que todos vocês abrissem a imagem, né? Para a gente poder ter mostrar que aqui todo mundo tem cara, tem rosto, tem, né? Eu não sei exatamente quem é que está ali com o usuário do Zoom, mas está fechada a imagem, né? O ícone está fechado, tem que ela tá pronto, olha lá. Rapaz, o Cheguei. Willy está lá. Tudo bom? Bem-vindo, Willy, bem-vindo. Obrigado, Está o obrigado. Rafael sem imagem e também tem essa outra pessoa que também está sem imagem, eu não sei quem é, mas eu pediria muito que pudesse... Pronto, aí, Rafael, e ainda tem uma pessoa sem imagem. Tudo bom, Rafael? Como é que você está? Pronto, não. Opa, está todo mundo aqui. Bom, inicialmente eu quero dar a vocês todos bem-vindos. Vocês têm feito um trabalho espetacular, tem sido muito reconhecido. O Willy tem trazido para a gente essa participação de vocês. E a ideia dessa mesa, eu vou ficar de fora da mesa, claro, evidentemente, né? Daqui a pouco, o Willy vai assumir a coordenação. Bom, bem-vindo, estão em casa e até a próxima. Tchau, tchau. Estou aqui pronto com o filme para passar para vocês, viu? Até logo. Alexandre, eu agradeço de antemão pela oportunidade que você está dando, né, aos estudantes do EREM Lagoa Encantada, a coordenadora que sempre apoiou esse projeto conosco, abraçou, e daí a gente fez um lindo trabalho desse projeto, e aos estudantes que, de uma certa forma, todos participaram e contribuíram de alguma forma em relação à ideia que poderia ser desenvolvido, a sentar, a pensar sobre o projeto, a discutir sobre os temas. Não foi um tema fechado, né? Eu gosto muito de levar os temas para os estudantes e daí a gente discutir e ver o que é que pode ser abordado diante disso. Nós temos a representatividade de Beatriz Oliveira, que é do primeiro ano, Rafael Estevam, que também é do primeiro ano, Beatriz, que fez um documentário, ainda está sendo editado, Rafael, que fez o documentário com os meninos, também já foi editado, é o que nós vamos assistir, e daí depois a gente vai discutir algumas coisas em relação a isso. O documentário pode ser passado agora ou vai ser passado após? Bom, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar todos na sala de espera, todos, né, para a gente poder passar o documentário numa tela maior, né, porque se vocês ficarem aqui, a gente vai ser numa tela pequena. Então, vou colocar todos na sala de espera. Ao final do documentário, naturalmente, eu vou admitir a todos e eu espero que, bom, tenho certeza que vocês têm um filme na cabeça, então vai ser um comentário, vocês não precisarão ver o filme para algum problema? Não, não é? Não. Então, vamos colocar vocês na sala de espera para poder fazer a publicação do filme sem nenhuma dificuldade. Não, a história da Lagoa Encantada é um pouco mais antiga do que a minha. Ela vem aqui na década de 80, quando era só uma escola fundamental. Mais tarde se torna, então, a escola fundamental 2. E só um pouquinho mais tarde vem a história do ensino médio. Na escola pública, a gente depende de apoio, de incentivo do Estado, a gente depende de recursos que venham do MEC. Isso tudo é bastante demorado. Então, quando eu cheguei aqui, nós não tínhamos livros didáticos. Você tinha que escrever ao quadro todo o seu conteúdo, ou então bolar uma apostila que pudesse tornar o aluno acesso a esse conhecimento. Isso já em 94, a dificuldade com livros de didática era muito grande.
No dia 14 de março de 1983, surge, então, o decreto 8.506, onde cria a Escola Lagoa Encantada, o ensino fundamental de 1ª a 4ª série, que vai perpassando 1983, 84, 85 e sucessivamente. A gente teve a oportunidade de fazer uma entrevista com o SBT e a gente questionou o governador, na época, Jarbas Vasconcelos, e nós questionamos se nós, professores, né, estariam dando ali uma aula de cidadania, porque a gente não estava cobrando nenhum centavo por aquela aula e estava motivando os meninos a estudar, fazer o seu vestibular, porque o Estado não fazia um projeto que pudesse vir a preparar, a qualificar os alunos dos especializantes. E parece que o nosso grito foi ouvido e no ano seguinte foi criado, então, um projeto pelo governo em que preparava o aluno para os vestibulares. A Lagoa ficou também como base desses aulões e o aluno recebia uma ajuda de custo para passagem, tal, né? Alguns tinham que ir para o Santos Dumont, era rumo à universidade, esse projeto. No ano passado, 290 alunos do programa Rumo à Universidade foram aprovados no vestibular das universidades federais de Pernambuco. Este ano, a aprovação deve ser maior. 1.757 estudantes das escolas públicas passaram na primeira fase do vestibular. A gente ficou muito feliz porque a gente percebeu que, de uma forma indireta, a gente colabora para que esse projeto viesse a ser evidenciado, já que nós, anteriormente, 1 ano antes, estávamos fazendo esse mesmo projeto só com alunos só da Lagoa. Então, isso, para mim, foi uma experiência marcante aqui. No ano de 2000, a escola recebe um novo decreto, onde ela passa a ser chamada de Escola Lagoa Encantada, o ensino médio regular. De 2000 até 2016, a escola se torna Escola Lagoa Encantada, com ensino fundamental e médio. No dia 17 de março de 2017, é que a escola passa a ser escola de referência em ensino médio Lagoa Encantada. Ainda no ano de 2017 e 2018, tivemos ainda o ensino fundamental e o ensino médio. Então, 2017 tivemos o 1º ano integral, 2018 o 2º ano integral, e em 2019 a escola passa a ser totalmente escola integral. É só uma comemoração. O resto vai ter a gente conversando aqui, conversando mais. Eu cheguei aqui, acho que em julho de 2017. E eu vim no ano que foi o ano que a escola passou a ser integral. A escola da gente era uma escola regular, né? E aí, em 2017, no início do ano, passou a ser integral. E aí eu assumi no meio do ano, nesse período de transição. Era uma escola, era complexa a situação, porque nós tínhamos aqui turmas regulares, não eram integrais, e a gente tinha um 1º ano iniciando a escola integral. Então, os primeiros anos ficavam o dia inteiro, porque é uma escola de 45 horas, e os meninos que estavam no regular, né, que estavam concluindo o regular, era 9º ano, a gente ainda tinha o 9º ano aqui, 2º e 3º ano, eles ficavam só meio período. Então, era bem complexo, porque uma parte largava, a outra ficava, a gente tinha que ter esse controle para os meninos não saírem, porque alguns meninos do 1º ano, às vezes, queriam fugir, né? E aí a gente tinha muito trabalho. Outro momento importante da escola foi quando a gente deu um processo de reforma da estrutura da escola. Isso foi em 2002. Nós fomos para a Associação Asa Branca, para você ter uma ideia. Dentro da associação foi dividida em 4 salas. A escola começou com um corredor, depois 2 corredores com 10 turmas, aliás, com 12 turmas, e depois nós tivemos uma reforma. E essas 4 salas passamos a ter um rodízio. Onde as turmas eram dia sim, dia não. Então, eu só tinha uma aula com uma turma por semana, tanto no horário da tarde como no horário da noite. Então, foi um ano atípico e que a gente não podia cobrar demais dos nossos alunos. Foi um tempo bem árduo e difícil, mas suportamos porque a gente queria a melhoria da escola.
e sabíamos que, com isso, iríamos melhorar a qualidade de ensino para a comunidade do Ibura. Então, esse foi um momento também difícil que eu vivi aqui na Escola Lagoa Encantada. E nós tivemos um grande índice de abandono, porque os alunos se sentiram desmotivados. Você sair de uma escola do porte deles para estudar basicamente uma única sala, onde só tinha 12 banheiros, água complicada, era com filtro, então não tinha uma qualidade para ali. Só ficou mesmo aqueles que não queriam perder o ano. Que a turma chamada turma da resistência, né? Mas quando a gente volta para cá, com esse prédio maravilhoso, né? Primeiro andar, com salas para se colocar auditório, um laboratório de química, física, com um laboratório de informática. Então, a gente percebeu que valeu a pena aquele ano de sacrifício. Mas valeu a pena, né? Se dependesse de mim, faria tudo outra vez, porque quando a escola volta com essa reforma e surge o primeiro andar, nós podemos estender, né, a quantidade de vagas para a comunidade, que estava realmente muito necessitada, como ainda hoje é, e a escola pôde dar um avanço em relação à qualidade do ensino, a capacidade instalada, podemos ofertar mais salas de aula, podemos ofertar mais ambientes para os nossos alunos. Tivemos melhoria em todos os sentidos. Eu cheguei aqui em fevereiro de 2015. Na época, a escola não tinha todas essas mudanças que tem aqui, né? Essas pinturas, essas mesas, as mesas de fute-mesa, não tinha nada disso, né? A escola era muito pobre, a questão infraestrutura, né? E isso foi mudando com o tempo, a partir do momento que a escola se tornou integral. Quando a escola se tornou no ensino integral, ela teve uma reviravolta. No 180, houve uma mudança da água para o vinho. A escola teve mudanças estruturais, os alunos entenderam e compreenderam o que é o ensino integral, a questão do protagonismo juvenil. Tá? Quando a Lagoa Encantada é transformada numa escola integral. Ela deixa de ser uma escola regular e passa a ser uma escola integral. Então, esse é outro momento bastante significativo da escola Lagoa Encantada. E aí essa escola, gradativamente, ela se tornou integral e em 2019, ela se tornou totalmente integral. Né? Toda escola de referência, escola voltada para o ensino integral, né? Ela já trazia, sim, né? Uma nova nomenclatura, ela já trazia, sim, umas novas diretrizes e bases, né? Para o ensino. O novo ensino médio, o que é que ele faz? Ele junta-se ao ensino integral, e o que ele faz é agregar novos valores, né? Novas diretrizes, novos caminhos, procurando cada vez mais qualificar o estudante, não só para a universidade, mas também para a sua vida social, para a sua vida profissional. Talvez a maior dificuldade que a gente teve foi com relação a problemas com drogas, né? Logo, a gente chegou aqui, teve esse problema aqui muito sério aqui com drogas, mas que a gente teve uma postura, a gestão ela procurou trabalhar isso com bastante afinco, com a família, com os próprios alunos, e a gente conseguiu reduzir isso drasticamente a partir do momento que a escola se tornou integral. Teve uns casos isolados com drogas, né? E, inclusive, teve até ação de policial aqui. A gente tinha uma madrinha da escola, que era a Cabo Geane, ela era da polícia, e trouxe ações comunitárias da própria polícia para trabalhar com esses alunos, a questão da droga, a questão da violência escolar. Isso foi a nossa reviravolta. A gente não combateu a violência com mais violência. A gente combateu a violência com educação. Bom, quando eu saí daqui, já tinha essas câmaras, entendeu? Já tinha essas câmaras todinha. Assim, mudou esse questão dos armários, né? Que não tinha esses armários, era de alumínio, aí tem esses aí, entendeu? Eu cheguei aqui, eu vim transferido de outra escola, né? Eu pedi a transferência. Engraçado que no primeiro momento eu encontrei uma pessoa que estava lá, um companheiro, né, de trabalho, um colega, e ele perguntou: para onde vais? Eu vou para a escola o Erém, Lagoa Encantada. A reação dele de imediato me deixou um pouco assustado, porque ele disse, né, Lagoa Encantada. E quando eu cheguei aqui, para minha surpresa, né, eu estou aqui desde maio,
a escola, na minha opinião, é maravilhosa. Temos uma boa estrutura, né? Temos laboratórios de informática, das ciências naturais, de matemática. Então, dentro do contexto EREM, a escola tem tudo de bom e oferece. O alunado, a clientela, os discentes também. Me surpreendeu o comportamento, a dedicação de alguns, que aqui é um ambiente acadêmico, né, onde a gente tem um processo do novo ensino médio, pelo menos no primeiro ano, com todas essas disciplinas, que são as disciplinas já que fazem parte da grade, e mais algumas que são agregadas a esse projeto, que é um novo projeto do ensino médio. 2020 foi a pandemia. A gente iniciou aqui o ano letivo, achando que seria um ano letivo normal, e aí a gente fez a acolhida de vocês, dos estudantes, né? E aí a gente, em março, na metade de março, a gente recebeu um ofício do governo do estado dizendo que a gente precisava ficar em casa por conta da pandemia. E aí foi todo mundo para casa. Porque realmente foi decreto do nosso governo que nós tivemos que fechar a escola, né? Como também todo o comércio e etc. E a gente imaginou, pelo menos eu imaginei, que seria só um período, que a gente ficaria uns 15, 20 dias, só que aí não foi assim que ocorreu, porque a coisa era muito maior do que a gente imaginava. Então, a gente foi ficando em casa. Depois dos 40 dias, nós abrimos as portas para a gestão, depois outras pessoas da equipe também foram chegando, mas a escola praticamente que funcionou a parte, vamos dizer assim, administrativa e a parte da gestão. E aí o governo instituiu logo o ensino remoto. E esse ensino remoto veio ajudar. Então, em abril, a gente iniciou com o ensino remoto. Os meninos tinham aula remota pelo Google Classroom, e aí a gente, da gestão, acompanhava, né, esse encaminhamento através dessas aulas remotas. E aí a gente durou até praticamente o final do ano. Aí, no final do ano, a gente volta com o sistema de rodízio, aí a gente pensa o seguinte, 2021 vai ser tudo diferente. Aí não foi de novo. A gente teve que, de novo, voltar para casa, porque aí a gente teve aquela explosão dos casos. Porque como a vacina, né, retardou, e aí não teve esse discernimento e retardou a compra dessas vacinas. Aí a gente teve que voltar de novo para o ensino remoto. Aí a gente volta, depois que começou a vacinar, aí as coisas foram melhorando, né? Os números foram caindo, a gente foi vacinando, depois vocês também passaram a também tomarem a vacina e a gente seguiu aí até o final do ano. E graças a Deus, esse ano, grande parte dos meninos, acho que a maioria já vacinada, e professores também já com dose de reforço e tudo mais, e a gente... Foi difícil, né? Porque sem um aluno a escola não tem vida, né? Sem um aluno a escola não continua, então fez falta e faz, mas que, em termos de gestão, em termos de pandemia, a gestão estava aqui sim. É uma escola que agregou de uma maneira positiva a transformação desse bairro, pela competência do próprio aluno em querer se modificar também e da equipe de professores, da gestão, que tinha esse compromisso, tá? Então, vejo isso de uma forma importante. Eu vejo como a escola um grande transformador do nosso bairro. O que ela agregou foi ser mais humano, olhar mais o outro lado do outro, saber que a dificuldade do outro pode não ser a minha hoje, mas amanhã pode ser que seja. E a gente tem que olhar as pessoas como se um dia pudesse acontecer com a gente. Então, esse lado humano me agregou demais. Não é que eu não tinha, né? Mas acho que isso ficou muito mais aguçado, principalmente na questão da pandemia, onde a gente via aqui muitos pais de alunos com bastante necessidade de tudo, necessidade financeira, necessidade alimentar, necessidade de amor, necessidade de compreensão. E isso agregou demais. Acho que a escola ela é acolhedora. Estou na educação, já faz 20 anos que eu trabalho com educação. Para mim,
A minha vida agrega de que forma? É muito bom a gente transformar a vida de alguém. E eu acho que a educação, eu acho não, eu tenho certeza, que o que transforma de fato a vida de um ser humano é a educação. Acho que educação e cultura são as duas coisas que, de fato, transformam a vida de um ser humano. De um ser humano. E assim, então, eu estou nessa profissão porque eu acredito. Se eu não acreditasse no meu trabalho, não fazia sentido eu estar há 18 anos dentro de uma escola. Precisa só que os alunos compreendam que isso aqui, minha gente, é uma poupança para o futuro. Você está investindo agora, e lá na frente você vai colher os frutos desse estudo, dessa dedicação que você tem para alcançar o que você almeja, que naturalmente é a aprovação. O que a escola agregou do tempo que eu cheguei aqui até agora, né, cada vez mais foi sabedoria, experiência e aprender a lidar e conviver com o ser humano, que é a parte mais importante. Então, o que a gente aprende é a questão da relação interpessoal, o que a gente aprende é um novo formato de ver e de olhar as coisas, né? E, em termos de escola, realmente percebe-se que o crescimento, nós éramos no último lugar, tá, das escolas daqui do Recife. E hoje nós somos uma escola que nós estamos sempre entre as primeiras e que chegamos a estar entre as 4 escolas que mais gera resultado para a Regional Recife Sul. Assim. Vamos começar com a dinâmica um pouquinho para que possa todo mundo falar, porque eu acho que é por causa do tempo também. Eu só vou falar um pouquinho sobre o documentário, daí eu vou abrir as questões, né? Eu acho que nós que fazemos parte do EREM Lagoa Encantada, eu vou falar por mim, eu tenho muita sorte de estar trabalhando nessa escola, porque eu tenho todo um apoio e esse apoio serve de um alicerce para todo o trabalho que eu desenvolvo dentro da escola, seja ele por parte da coordenação, seja ele por parte da direção, seja ele por parte dos meus colegas, professores, porque às vezes tem momentos que eu tiro alunos de sala de aula para conversar e os professores nunca mostram nenhuma resistência em relação a isso, e também a relação que eu tenho com os alunos, que são muito boas, agradáveis, né, nesse pessoal. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo os alunos do EREM, Lagoa Encantada, produzir um material de uma grande qualidade, como esse que foi produzido pelo grupo de Rafael, como que está sendo produzido pelo grupo de Beatriz, e gratificante. Eu não gosto da ideia de que o aluno da escola estadual, do aluno da escola pública, ele é marginalizado, ele é a minoria em relação a outros alunos. A única diferença é que o aluno da escola estadual e o aluno da escola pública e o aluno da escola privada é simplesmente o espaço, né? A oportunidade. Às vezes, o aluno da escola estadual ele não tem tanta oportunidade quanto o da escola privada, no seu sentido financeiro, no seu sentido material, metodológico. Mas são alunos que, quando você dá oportunidade a eles para que eles possam desenvolver algo, quando eles realmente tomam esse papel de protagonismo, eles vão muito longe. E toda vez que eu vejo material como esse documentário que Rafael produziu com os colegas dele, Nicolas, Riquelme, outro colega, eu fico emocionado, porque eu vejo que são alunos que só dar a liberdade para que eles possam expressar exatamente o que eles pensam e a forma como é que eles podem colocar esse pensamento em prática. Tanto Rafael como Beatriz, ambos os grupos, são muito bons, né? Eu tive muita sorte de trabalhar com eles. E eu vejo alunos do EREM Lagoa Encantada, todos eles como alunos muito bons, né? Eu falo pelo macro em si, porque cada um tem seus problemas pessoais, cada um tem o caso de sua aflição pessoal, mas quando você deixa que esse aluno fique confortável em um determinado ambiente, né, quando você dá essa liberdade a eles
vão muito mais longe do que eles imaginam. E aí, partindo para isso, uma eletiva é justamente o novo ensino médio, que vai fazer parte, que já faz parte da escola. E daí, antes de perguntar para a Fernanda sobre como é que o novo ensino médio está trabalhando em relação às eletivas, aos temas, eu gostaria de saber dos meninos, tanto de Beatriz como de Rafael, um por vez, essa experiência de trabalhar o documentário, né? O que é que vocês acharam? Bom, trabalhar com o documentário em si, meio que a gente, quando o objetivo de Ardilhas, documentário, eu comecei a tentar me aprofundar, quando eu conversei com os meninos que já estavam lá dentro da eletiva, e a gente decidiu, sobre o protagonismo também no ensino médio, quando a gente sobre decidir essas duas coisas, a gente começou a se aprofundar cada vez mais. E a gente viu que esse novo ensino médio também ajudou muito a gente se aproximar mais. Não só de sair um pouco das matérias atuais e sair mais para fora. Então, foi o que a gente começou a fazer. A gente começou a estudar mais para fazer o documentário. Foi o que aconteceu. A gente fez o documentário, começou a preparar, começou a estudar mais. A gente aprendeu muito mais com esse documentário. E, como a Ardilhas falou, é emocionante esse trabalho na eletiva. E foi importante para mim. Lia? Oi. Eu gostei da eletiva do documentário porque mostra como é por trás de cada filme, por trás de cada vídeo, a edição, quando a gente começa a entrevistar, a gente começa a parar para ouvir as pessoas e você começa a refletir sobre sua vida, não só como aluno, mas como pessoa fora e dentro da escola. E eu acho que a eletiva do documentário traz um pouquinho de cada um pouquinho de criatividade de cada um para o documentário ser feito e faz a gente trabalhar em grupo também para poder concluir o trabalho. Fernanda, esse novo ensino médio, que justamente já foi implantado há um bom tempo na escola e há essa adaptação, explica um pouco para nós como é feito esse caso do novo ensino médio, esse caso das eletivas e a escolha dos temas, como é que é trabalhado? Então, o novo ensino médio, ele é uma nova diretriz que está sendo trabalhado desde 2016, eu acho, se eu não estou enganada, mas que foi implantado de verdade no começo de 2022, né? As primeiras turmas do novo ensino médio em Pernambuco são as turmas do primeiro ano do ensino médio de 2022. As principais diretrizes do novo ensino médio são o aumento de carga horária, que a carga horária mínima anual dos meninos era de 800 horas, hoje é de 1.000 horas mínimas por ano. Na nossa escola, que é uma escola integral de 45 horas, a gente tem uma carga horária ainda maior, porque os meninos passam o dia inteiro na escola. Então, no final do ensino médio, esses meninos têm cumprido mais por volta de 4.500 horas nos 3 anos, né? Então, dá aí um total de mais ou menos 1.500 horas a aula por ano. E dentro desse sistema, a outra diretriz principal é a escolha dos meninos sobre aquilo que eles querem estudar, né? A gente divide em itinerários formativos, o governo, a cúpula, as pessoas que decidem a educação do Brasil, dividiram as disciplinas em itinerários formativos. E aí a gente tem a formação geral básica, que é o que a gente já conhecia da escola, né? Português, matemática, geografia, história, e a gente tem os itinerários formativos, que são novas disciplinas organizadas dentro das áreas do conhecimento. Então, a gente vai ter aí disciplinas voltadas para o protagonismo juvenil, disciplinas voltadas para o incentivo à tecnologia e inovação, à investigação científica, entre outras coisas. Tudo isso dentro das trilhas que os alunos escolhem, né? Porque o governo do estado de Pernambuco organizou esses itinerários formativos dentro das trilhas educacionais. E aí, na nossa escola, nós temos 4 trilhas.
uma trilha que faz muito sentido, que se encaixa às eletivas, e a eletiva do documentário especificamente, que é a trilha de comunicação. E aí, como é que é definido essa organização das eletivas que estão dentro dessas trilhas? Cada professor, dentro da sua área do conhecimento, dentro daquilo que ele costuma trabalhar, ele escolhe um tema que esteja de acordo com o que é possível dentro da comunidade, dentro dos interesses dos nossos estudantes, né? Então, cada professor vai ser incumbido de delimitar um tema, e aí a gente abre para que os meninos escolham. Então, eles não têm a obrigatoriedade de cursar aquela disciplina. É oferecido para ele um leque de opções e ele escolhe aquilo que ele quer cursar. A gente tem, como em qualquer situação, a gente tem os alunos que vão escolher, como aparentemente Rafael e Beatriz escolheram, por interesse real na disciplina, né? E a gente tem aqueles alunos que vão escolher porque o amigo foi, porque eu não sei outra coisa, porque eu não quero nada, e isso aqui parece mais legal, porque eu gosto do professor. Mas, no geral, eu acho que o grande ganho, o grande avanço do novo ensino médio é possibilitar que os nossos alunos escolham, né? Que eles tenham a oportunidade de vivenciar coisas diferentes. Porque pode ser que no ensino médio tradicional, esses meninos nunca tivessem a oportunidade de produzir um documentário como esse, né? Nunca nenhum outro professor fosse trazer isso para a sala de aula, porque não houvesse oportunidade dentro do conteúdo, dentro do currículo, não houvesse espaço para fazer isso. E o novo ensino médio traz isso para a gente. As eletivas, principalmente, trazem isso para a gente, né? Essa oportunidade de trabalhar muito além das paredes da sala de aula, muito além do currículo oficial. A gente trabalhar os temas transversais, a gente trabalhar novas tecnologias, tudo isso é oportunizado pelo novo ensino médio. Lógico que existem muitas críticas ao modelo, à diminuição de carga horária de algumas disciplinas, mas em relação às eletivas e à escolha dos alunos, eu acho que isso é um ganho, né, para todo mundo. Rafael e Beatriz, quando nós partimos em relação a um trabalho que ele sai de sala de aula, né, ele vai a campo, justamente para uma pesquisa, para uma filmagem, até mesmo para escolha de locações, os espaços que vocês vão filmar, quais foram as dificuldades e as facilidades que vocês acharam quando enfrentaram isso? Bom, as dificuldades que a gente foi encontrando foi mais por questão de a gente saber os fatos históricos da escola. Como era uma história um pouco antiga, principalmente quando a gente foi fazer essa parte quando a gente foi pesquisar sobre esse tema, e a gente, como é uma história mais antiga, a gente começou a procurar, quando a gente foi começar a investigar, foi um pouco mais difícil e complicado, mas a gente conseguiu dar um jeito, os meninos ali, não só eu, mas todos os meninos ali do grupo, a gente se empenhou bem, todos os meninos tinham a motivação de tentar procurar e pesquisar. A gente procurou com a direção, a coordenação da escola, a maioria, a gente foi nos arquivos da escola procurar a história inteira, estudar a história inteira para conseguir fazer esse documentário e produzir o documentário. Então, acho que a maior dificuldade em questão em isso foi a gente tentar só se empenhar cada vez mais para tentar ter esses fatos históricos nisso. Acho que a dificuldade que a gente teve foi mais a lidar entre si, para marcar dia de gravar com as pessoas, as perguntas. A dificuldade também de achar um tema que não fosse tão polêmico, que terminou que ficou um tema muito, muito polêmico, que a gente teve uma certa dificuldade para gravar e para pegar as entrevistas do pessoal, mas a gente está conseguindo desenrolar. Eu acho que as facilidades foi também porque o pessoal sempre se envolve e os temas são muito amplos também, então tem muita variedade de perguntas, tem muitos lugares para explorar das opiniões deles e
muito lugar também na escola para poder parar e gravar. Então, acho que as dificuldades literalmente da gente foi mais a gente entre si para trabalhar em grupo e conseguir terminar o documentário, e algumas pessoas que nem sempre podiam ficar na escola até mais tarde para poder gravar. Então, acho que foi mais questão de comunicação, as dificuldades. As facilidades foi mais que a gente tinha mais Ardiles, tinha a Fernanda e tinha algumas vezes uma vez a gente já terminou um documentário, então a gente já tinha uma base como que era para ser feito. Então, a facilidade foi essa. O interessante é quando eu escolhi justamente a eletiva para roteiro de documentário e ficção, ela encaixa muito as disciplinas que eu ensino na escola. Hoje estou com língua portuguesa e projeto de vida, mas você vê que há uma metodologia, há uma pesquisa, né, que os meninos têm que fazer, há justamente um estudo semiótico, como é que eles vão abordar esse enquadramento, como é que eles vão colocar essa música, em que momento eles vão colocar essa música. Então, tudo isso parte de uma leitura semiótica, visando, claro, a disciplina de língua portuguesa, como qualquer outra disciplina, quando você parte para arte visual ou até mesmo o audiovisual, que é como nós estudamos lá na escola. Mas o caso é que, assim, às vezes fica muito difícil de se escolher, porque o problema é como é que você vai encaixar determinado tema ou determinada eletiva à sua disciplina, né? A disciplina que você tem a formação, o domínio. Aí parte muito da pesquisa mesmo do professor, de cair em campo, de ver como é que isso pode ser trabalhado e como é que, de uma certa forma, discutido com os alunos, dar essa liberdade. Eu acho que hoje se fala muito em protagonista, mas ainda tem que dar esse protagonismo para o aluno, tem que dar a liberdade. Nós falamos, às vezes, no sentido de que o aluno tem que aprender isso. Mas será que é isso que ele deve aprender? Né? A gente tem que partir se é isso que ele também quer aprender. Mas aí ficar esperando para que o aluno diga o que quer aprender. Não, é você inquietar esse aluno e fazer com que ele busque essa curiosidade e diga, ó, é interessante aprender isso dessa forma e discutir e abrir esse diálogo com a turma. Fernanda, em relação a isso, qual a importância hoje de uma eletiva para o ensino médio? Eu acho que é justamente essa discussão que você trouxe, que é a importância da eletiva, que é de oportunizar, de despertar a curiosidade do aluno. Lá na escola, a gente tem eletivas de diversos títulos, diversos temas, né? A gente tem desde uma eletiva de documentário, como a sua, até uma eletiva de meditação, neurociência e meditação, né? Então, assim, inicialmente, os meninos ficam com aquele preconceito, não, isso não é interessante, para que eu quero saber isso? Mas ao longo do ano, você vai vendo que muitos vão chegando lá na coordenação e eu posso trocar de eletiva porque me disseram que tal eletiva é muito interessante e eu queria fazer a outra. Eu não queria estar nessa que eu estou. E aí, muitas vezes, assim, eu fico no papel de ruim, né? Que é a pessoa que precisa negar e dizer não pode trocar de eletiva. Não nessa eletiva que você quer não tem vaga, mas eu acho que é oportunizar os alunos a conhecer outros horizontes, além daqueles que eles estão acostumados, é muito importante. Eu estou há quase 4 anos na rede estadual de Pernambuco. Antes disso eu já dava aula em escolas privadas, mas algumas coisas sempre me chocaram muito e parece que nunca acaba o que vai me chocar na escola. Eu ouvi alunos meus dizerem que alunos de 15 anos, de 14, 15 anos, que nunca tinham saído do bairro. Eu perguntei uma vez na sala se eles tinham ido ao cinema, se todo mundo já tinha ido ao cinema. O menino olhou para mim e disse, professora, eu nunca saí do Ibura. Eu digo, gente, como assim? Como uma criança, um adolescente, nunca saiu do próprio bairro, nunca teve um contato maior, cultural, mas essa é a realidade. E a gente trazer essas novas perspectivas para dentro da escola, que é o horizonte que ele tem, é muito importante, né? Então, a gente falar sobre tecnologia, a gente falar de cultura, a gente apresentar esses horizontes para os meninos e oportunizá-los a participar e criar dentro disso
é fantástico. Eu fico cada dia mais impressionada, dessa vez pelo lado bom, com a qualidade dos trabalhos dos meninos. Esse documentário, inclusive, que nós vimos, eu já comentei isso na escola e vou comentar aqui abertamente novamente, que o que eu mais senti foi não poder ter participado do documentário, porque eu não tenho tempo para nada naquela escola, mas eu fui aluna da escola, né? Todas aquelas histórias que Agnaldo contou, uma boa parte delas eu vivi, a parte da reforma, de ter ido para a Associação Asa Branca, aquilo ali, eu vivi aquela situação de ter 4 salas de aula numa associação, 2 horas de aula por dia como aluna, né? Hoje eu volto como profissional e, assim, dentro da questão das eletivas, essa oportunidade dos meninos produzirem e mostrarem que tem qualidade, mostrarem que eles conseguem, é para desconstruir totalmente a ideia que as pessoas têm do aluno da escola pública, dizer que eles não querem, que eles não conseguem, que eles não podem. Eles podem sim, eles conseguem sim. O que eles precisam é de oportunidade. Eles precisam de alguém que guie. Como Bia disse, uma facilidade que eles tiveram foi ter Ardiles, que é um profissional excelente, que vem ajudando e incentivando os nossos estudantes desde que ele chegou na escola. Então, é realmente importante ter espaço e gente disposto a produzir, a trabalhar, porque não é fácil. Não é do dia para a noite, não é chegar na sala e dizer, vamos fazer um documentário, que todo mundo vai dizer, vamos, que massa! Não. É sangue, suor e lágrimas todos os dias. Mas no final a gente consegue. Eu acho que nesse sentido eu fui muito chato com eles, porque eu sempre que nos encontrávamos, eu perguntava, e aí, como é que está o trabalho? E aí, ó, tem essa metodologia para se fazer, ó, e aí, ó, estão vendo isso aqui, ó, e sempre explorando deles. Eu acho que os coitados, de uma certa forma, coitados não no sentido pejorativo, tá? De uma certa forma, sofreram comigo muitos alunos mesmo sofreram, mas é muito gratificante. Eu acho que eu estou muito hoje confortável, como eu já disse no início, no EREM Lagoinha Encantada, pela liberdade que eu tenho de trabalhar com os alunos, né? Pela liberdade que a coordenação me dá, pela liberdade que a direção me dá. Eu cheguei esse ano, já em março, e já trabalhei junto com os meus colegas de trabalho e toda a equipe do Lagoa Encantada, porque quando a gente fala numa escola, a gente só pensa que são professores, coordenação e alunos, mas não, tem toda uma equipe por trás, que é a equipe de limpeza, que são as pessoas que ficam na cozinha, e todas essas pessoas que trabalham na escola, elas são receptivas a todo mundo que está na escola, né? Nós temos alunos especiais na escola e eu tenho muita sorte de presenciar esses alunos, ver o aprendizado deles e ver como os alunos respeitam esses alunos especiais, né? Sem nenhum problema em relação a bullying, que você vê muito hoje na mídia, essas coisas. Eu nunca vi esse caso de bullying na escola em relação aos alunos especiais, e sim ao contrário, sempre ajudando, sempre perguntando, sempre apoiando esses alunos. Então, hoje eu estou muito confortável e grato por trabalhar no Lagoa Encantada, por desenvolver alguns trabalhos com os meus amigos, por ter essa liberdade com a coordenação, com a direção e ter uma boa e sadia vivência com as pessoas que trabalham na limpeza, que trabalham na cozinha, que trabalham no apoio da escola, com todo o respeito que é digno a qualquer pessoa, no caso também ao estudante. Eu nunca vi estudante sofrer em relação a abuso psicológico, outras coisas na escola. A escola ela é bem disciplinar nisso e bem no seu sentido de educação. Eu acho que, eu não sei se a gente tem muito tempo ainda, mas eu gostaria de colocar uma pergunta geral. É uma pergunta que de imediato é um pouco difícil, mas vocês podem responder o que vier na cabeça. E a pergunta é a seguinte: vocês acreditam que ainda hoje, no século XXI, nessa fragilidade que nós temos nessa geração, por as informações estarem rápidas demais chegando a vocês, e às vezes vocês não estão tão preparados para determinadas informações, mas vocês acreditam ainda que a educação pode salvar as pessoas? Ainda sim, claro que sim, né? A gente
vendo ali na escola, como a Arthur Júnior falou, a gente é muito unido, mesmo ali naquela escola, a maioria dos alunos, a maioria da direção, composta pela direção, a coordenação, a secretaria, todo mundo ali é unido. E se a gente for seguir o exemplo de lá da escola e for espalhar pelas outras escolas, ainda assim, existe a possibilidade de que a educação ainda pode ser expandida. Então, eu acredito muito, se, como eu estou vivendo aqui no Lagoa, como eu estou vivendo nessa escola, eu acredito que sim. Se todas as escolas seguirem o meu exemplo, que eu acredito que sim, e sigam, eu acho que, mesmo assim, a gente acredita que a educação ainda pode ser possibilitada para todos nós. Eu acho que Bia caiu, eu vou entrar. Eu queria que ela falasse primeiro, porque eu acho que os meninos são os principais aqui. Mas a questão da educação como motor da sociedade, para mim, é o principal. Eu sempre soube, desde muito cedo, desde que eu era aluna do Lagoa, e eu só fiz até o 8º ano lá, até o 9º ano, no caso, eu sempre soube que era com aquilo que eu queria trabalhar, era naquele ambiente que eu queria estar, porque eu sempre acreditei muito na educação. E isso eu falei há poucos dias lá na escola. Todos os dias, sem exceção, eu chego na escola reclamando. Eu reclamo porque eu estou com sono, eu reclamo porque os meninos estão no corredor, eu reclamo por milhares de coisas. Sem exceção, eu reclamo todos os dias. Mas todos os dias, lá pelo meio do dia, eu já estou pensando em milhares de coisas que eu posso fazer para o próximo ano, para os meninos. Eu já estou brincando com um, brincando com o outro, chamando atenção, rindo, brincando, porque eu acredito no que eu faço. Eu acredito que é só a partir dessa fé que nós temos na educação e desse esforço que nós fazemos. Porque, como eu disse e repito, não é fácil. Essa vivência diária, como é que eu posso dizer? Essa vivência que a gente tem com os meninos mesmo, ela é algo poderosíssimo, assim. O fato de, a Ardiles lembrou muito bem, o fato de a gente não ter bullying entre os alunos que são especiais, eu nunca vi, eu acho que eu tive pouquíssimos casos e que foram muito pontuais de problemas com racismo, de problemas com homofobia dentro da escola. E muito do que acontece vem muito mais de fora da escola do que entre os próprios meninos. Então, nós estamos na educação, algumas pessoas pensam que a gente está o tempo todo doutrinando os meninos, que a gente está incutindo ideias na cabeça deles. E é justamente o contrário. Eu acho que a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente em relação ao que é a vida, ao que é viver em sociedade, do que é estar próximo do outro, né? Como eles enxergam a vida, eu acho que dá um gás na gente, assim. Então, eu acredito sim na educação, porque a minha vida hoje é o que ela é. Cheguei onde eu cheguei, eu tenho uma vida melhor hoje por conta única e exclusivamente da educação. Educação essa que começou na Lagoa Encantada, antes de serem, e continua hoje na Lagoa Encantada. Então, assim, isso para mim é de um orgulho sem tamanho ver os meninos participando de um evento como esse hoje. É de um orgulho sem tamanho estar aqui representando a escola e trabalhar com pessoas como Ardiles, como outros vários colegas que estão assistindo, que são profissionais excelentes, que fazem trabalhos maravilhosos dentro da escola e que acreditam tanto quanto eu na educação. É muito bom ouvir de Rafael que ele acredita na educação, que isso vai aumentar a vida das pessoas, né? É saber que não somos só nós que estamos na trincheira, eles estão conosco, é uma luta de todos nós. Bia, você escutou a questão? Não. Eu vou falar novamente. No seu caso, você acredita na educação ainda hoje como salvadora de determinadas coisas, como a violência, como
a saída de um lugar ruim para um lugar bom? Acredito, eu acho que eu acredito, porque o Ibura, o bairro onde a gente mora, na verdade, é um lugar onde não é um lugar tão aberto assim para os alunos poderem se expressar aqui fora e tudo mais, até porque muitos não têm muita condição de sair do bairro, como a Fernanda falou, para ir no shopping, no cinema, para passear. Então, acaba que eles ficam vivendo só aqui, perto das casas deles, e acabam se prendendo a isso e achando que a vida é só isso aqui, onde eles vivem e só. Então, eles acabam sendo muito prejudicados na parte de não poder explorar o mundo afora e saber o que tem mais para eles fazer, o que mais eles são capazes de fazer, entendeu? Então, acho que a educação do EREM está bem avançada nesse sentido, porque mesmo quem não tem muita condição de sair para explorar o que pode fazer, está conseguindo dentro do Lagoa. É suspeito falar dessa turma do primeiro ano, eu tenho um carinho muito imenso dessa turma, de Rafael, Lília, Bia, Felipe, que não está aqui, Matheus, vários outros alunos que eu podia citar, porque, assim, acho que são essas vozes, né, que oxigenam a escola, são essas vozes que devem estar de frente realmente dos alunos e dizerem que eles não podem perder a esperança por nada, que realmente eles estão aí, eles podem conseguir algo mais, mas, claro, não vai depender só deles, nós sabemos que há fatores externos, né, que vão fazer com que eles não consigam determinados lugares, mas eles não podem desistir por nada. Eu sou muito grato de compartilhar de momentos com esses alunos. Fernanda, quer falar alguma coisa? Eu só quero agradecer à Flipo pela oportunidade dos meninos mostrarem o trabalho deles, agradecer à Ardiles por ter movimentado, feito essa ponte, né, entre a escola e o evento e os meninos, e aos meninos por terem produzido algo tão bom, tão legal. Eu ainda estou curiosíssima para ver o de Bia. A gente teve umas conversas essa semana sobre algumas coisas, eu fiquei me coçando para ver o que é que tinha no documentário dela, mas o sentimento é esse, é de gratidão ao evento, à Ardiles pelo trabalho e aos meninos pela produção. Parabéns, gente. Eu aceito o agradecimento e agradeço de volta a você, a direção, a todos os meus colegas, professores, né? Porque eu acho que um trabalho não se faz sozinho, um trabalho faz também com todos os professores, no sentido de apoio mesmo, de deixar o aluno poder sair quando ele pode sair para conversar com o professor, e a todas as outras pessoas que trabalham na escola e faz parte da família do EREM Lagoa Encantada, como as senhoras e as meninas que cuidam da cozinha, cuidam da limpeza, os meninos que cuidam da segurança, todos eles. Alexandre, quer falar alguma coisa com você agora? Se quiser fazer alguma pergunta, nós estamos aqui. Não, eu quero simplesmente parabenizar a você, Ardiles, e a equipe do EREM Lagoa Encantada. Eu imagino a dificuldade que deve ser cuidar de um colégio de forma tão boa, tão produtiva como essa. Acredito que o futuro desses alunos está de uma forma muito bem encaminhada. Acredito que se eles tiverem a perseverança de se manter nessa trilha, alguma coisa muito boa os aguarda lá na frente. E não mais dizer que contem com o apoio não só da Flipo, mas e também da Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural, mas sobretudo do canal Arte Agora, que tem uma programação mais contínua, mais firme, e sempre que vocês precisarem de alguma forma divulgar um trabalho, especialmente se for um trabalho de tamanha qualidade como esse filme que nós assistimos, podem contar conosco. Muito obrigado e até a próxima, né? Até. O embalo da Flipo, fogo da vida, exalta merecida, expressão cultural, Porto de Galinhas, nossa escrita, seja concebida ao calor
o embalo da Flipo, fogo da vida, exalta merecida, expressão cultural, Porto de Galinhas,